Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Renilson, essa é a nossa quinta aula do nosso curso, beleza? E nessa videoaula a gente vai fazer aqueles exercícios que a gente precisa pôr em prática, né? Todo aquele conhecimento teórico que a gente aprendeu, tá ok? Então, vamos lá. E claro, nessa videoaula a linguagem vai ser em Portugal, tá ok? Na próxima aula a gente vai aplicar esses exercícios na linguagem Java, tá ok? Então, nosso primeiro exercício prático vai ser o cálculo da velocidade média. Isso a gente usa onde? Lá na física do MRU, na verdade, lá no movimento retilíneo uniforme, né? A gente vai começar exatamente com uns exercícios bem básicos para a gente pegar as manhas, na verdade, digamos assim, né? Nesse mesmo ritmo, tá ok? Então, o que basicamente a gente tem que fazer aqui é lembrar da fórmula da velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média de um carro, né? Basicamente, a gente tem que pegar o espaço que ele percorreu em um determinado instante de tempo. Então, eu coloquei uma imagem aqui para a gente representar o deslocamento de um veículo, beleza? E aí aqui ele mostra que está a uma velocidade de 100 km por hora. Beleza, você pegar o espaço que ele percorreu, né, nesse instante de tempo, e você fazer uma fração entre esses dois valores, você vai conseguir achar a velocidade média desse veículo. Beleza? Então, basicamente o que a gente quer fazer é um programinha que mostre a velocidade média de qualquer tipo de veículo. Beleza? Eu vou abrir aqui o nosso Visual G. É nele que a gente vai começar a fazer os nossos primeiros exercícios práticos. Beleza? Funciona assim. A gente vai fazer os exercícios práticos no Visual G primeiro, beleza? Depois a gente vai fazer esses mesmos exercícios práticos com a linguagem Java, tá ok? Usando como plataforma, logicamente, o NetBeans. Beleza? Então a gente vai ignorar esses comentários aqui, né? A gente vai deixar ele aqui. Então eu vou colocar aqui o nome do nosso primeiro algoritmo, vai ser como? Vai ser cálculo. Não, vamos diminuir isso aqui. Vamos colocar somente velocidade média de uma partícula, ok? Você fica à vontade para renomear o seu algoritmo da forma que você quiser. Beleza? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, a gente vai colocar as nossas variáveis, ou seja, é o local onde a gente declara as nossas variáveis. Todo esse espaço aqui, ó, abaixo do nome var, ou melhor dizendo, entre o nome var e o nome início, a gente vai conseguir declarar as nossas variáveis, beleza? Então, eu vou apagar esse comentário aqui, e aqui a gente vai declarar as nossas variáveis, beleza? Nessa parte aqui é a parte de início, ou seja, onde a gente vai desenvolver o nosso código. É basicamente o que o programa vai fazer, ok? É os passos sequenciais, como eu havia dito, que o computador deve seguir para finalizar o nosso problema e resolvê-lo. Primeiramente, o que a gente deve fazer? Né? De como a gente quer que ele calcule a velocidade média, logicamente eu preciso de quê? Do espaço percorrido do veículo, não é verdade? Então, o que eu tenho que dizer para o programa? Eu quero que ele peça o espaço percorrido pelo veículo, ok? Ou pela partícula, ou pelo avião. Não é simplesmente assim que a gente faz. A gente precisa que o computador mostre alguma coisa a fim de que o usuário enxergue aquilo ali e consegue dizer, ah, eu preciso dar alguma coisa aqui. Por quê? Porque o computador está me pedindo para me dar alguma coisa. Então, se eu quero a velocidade média de um veículo, logicamente eu tenho que dar o espaço percorrido e o tempo. E como é que eu faço isso? Eu tenho um comando para isso, que é o comando escreva. Ó, eu tenho o comando escreva, percebe que ele já ficou azulzinho aqui, ó. Então eu tenho um comando escreva e aí eu faço nessa sintaxe. Escreva, abre parênteses e fecha o parênteses. Dentro dos parênteses eu vou colocar o quê? O que eu quero que o computador escreva. Beleza? E aí eu tenho que fazer isso entre aspas. Beleza? E lembre-se que tem que ser aspas duplas. Ok? É porque em algumas outras linguagens de programação eles usam aspas simples. Ok? Mas no português a gente usa aspas duplas. E aí, a gente vai colocar o quê? Indique, né? Ou informe o espaço percorrido pelo veículo, ok? É dessa forma que a gente pede para o usuário escrever, né? Pede para o usuário informar o espaço percorrido pelo veículo. E aí, para ficar mais bonito, eu posso colocar uns dois pontos e um espaço, que ele vai fazer esse espaço para a gente, ok? Gente,
Eu quero dizer o seguinte para vocês, que em algumas outras linguagens de programação é necessário o ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula indica que naquela linha ali o comando chegou ao fim. E aqui na frente eu posso colocar mais alguma coisa. Porém no Portugal não funciona assim, ele não pede ponto e vírgula. Ok? Então a gente só dá o Enter e aí ele vai seguir o próximo passo. Então já que ele vai informar o espaço percorrido, eu preciso que ele guarde esse espaço percorrido, na verdade. Eu preciso que ele guarde esse espaço em alguma variável. Então eu preciso declarar essa variável lá em cima, não é verdade? Que variável eu posso dizer? Posso colocar ds. E aí como é que eu declaro essa variável? Dois pontos e eu digo o tipo dessa variável, que é um espaço, logicamente, ele não pode ser inteiro, né? Eu posso percorrer, sei lá, 136 metros,5. Posso, não posso? Então, eu vou declarar essa variável como do tipo real. Beleza? Pode ser com letra maiúscula também. Eu gosto de programar com a letra maiúscula quando eu vou indicar o tipo da variável. Show de? E aí, aproveitando logo aqui esse tempo, eu vou já criar a minha variável tempo. Eu vou chamar de dt. E aí eu vou dar o nome de quê? Qual o tipo dessa variável? Também vai ser real, porque ela também pode ser decimal. E aqui eu preciso que ele guarde esse espaço. Como é que eu faço isso? É um comando chamado leia. Beleza? Leia é o comando que serve para quê? Para ele guardar aquele número que eu pedi. Beleza? Então eu vou ler o que? DS. O que está acontecendo aqui, pessoal? Percebe que eu pedi para que o usuário informe o espaço percorrido pelo veículo. E aí, quando o usuário der esse valor, o que vai acontecer? Ele vai ler esse resultado e guardar na variável ds. Beleza? É para isso que serve o comando leia. Beleza? Então, o que é que a gente usou aqui? A gente usou o comando escreva, que é um comando de saída. Beleza? É um comando de saída. Por que é um comando de saída? Porque ele vai mostrar alguma coisa. Show de... E o comando de entrada, a gente usou aqui também, é um comando de entrada, que é o comando leia. Por que ele é um comando de entrada? Porque ele guardou alguma coisa, entendeu? Perceba aí que a gente já usou dois comandos, entendeu? Não esqueça, esses comandos são essenciais para a programação. O comando escreva, o comando leia. Beleza? Em outras linguagens de programação, logicamente, a gente tem uma outra sintaxe, porém no Portugal a gente tem essa. Ok? E agora, o que a gente precisa? A gente precisa pedir o tempo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dizer escreva. A gente vai mandar ele o quê? Informe o tempo necessário para percorrer tal espaço. Show de? Beleza, agora ele precisa guardar esse tempo. Como é que eu guardo? Leia dt. Ok? Tá, agora que eu já disse para ele guardar o nosso espaço percorrido e o nosso tempo, a gente precisa fazer o quê? Fazer o cálculo da velocidade, né? Agora que eu já tenho o meu ds, o meu dt. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso de uma nova variável, na verdade, então eu preciso declarar ela aqui em cima. Beleza? Eu preciso declarar essa variável aqui em cima, que eu vou chamar de vel. Ok? E aí eu vou dar os dois pontos e dizer o quê? Dizer que ela é do tipo real. Ok? Claro, eu posso ter 3,4 km por segundo, 76,7 metros por segundo, beleza? E aí, como é que eu atribuo um valor para a minha variável vel? Né? Como é que eu faço isso? Lembra daquele operador que a gente usava? Dois pontos igual para atribuição de valores. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui é o seguinte. Ele vai atribuir um valor, né, para a minha variável vel. E agora eu preciso fazer o cálculo. ds dividido por dt. Pronto, já fiz o meu cálculo. E aí ele vai atribuir esse resultado aqui na minha variável vel. Ok? E no final de tudo eu preciso o quê? Eu preciso que o computador mostre esse meu resultado, na verdade. Como é que eu faço para ele mostrar esse resultado? A gente já viu esse comando. É um comando de saída. Preciso que ele mostre. Então eu uso o quê? O escreva alguma coisa. O que ele vai escrever? O meu vel. Então a programação me permite fazer isso.
beleza? Então pronto, o nosso algoritmo já está concluído. E aí eu tenho aqui, ó, fim algoritmo, beleza? E como é que eu faço para executar isso aqui? Como é que eu faço para executar? Basta que eu venha aqui, ó, run, executar. Eu aperto aqui e eu venho aqui, ó, rodar o algoritmo, beleza? Aqui eu tenho algumas outras opções também, que é rodar passo a passo. Ele vai rodar em sequência, né, o teu algoritmo passo a passo, e você vai apertando uma tecla, que é a tecla F8, e ele vai executando todas as linhas passo a passo, beleza? E aí eu venho aqui, ó, rodar algoritmo, e ele vai informar, né? Informa o espaço percorrido. E o usuário tem que dar o espaço percorrido. Qual foi? Vamos supor que ele andou 30 metros. Beleza? Aí vem, ó, informe o tempo necessário para percorrer tal espaço. Percebe que o comando de saída veio exatamente onde eu mandei? Né? Percebe isso? Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que ele fez isso aqui em 10 segundos. E aí sempre que eu terminar de dar o meu valor, eu tenho que apertar Enter, viu, pessoal? Aperto Enter. E aí ele informou aqui, ó, fim da execução do programa. Forma aqui que ele deu o quê? 3. A gente deixou depender do usuário a unidade que ele gostaria de usar. Ok? Tá, então a gente agora pode melhorar isso aqui, pode deixar mais enxuto, né? A gente pode dizer o seguinte, informe o espaço em metros por segundo. Pode dizer assim. E aqui eu posso dizer assim, ó, informe o tempo em segundos. Tá, então a gente pode dizer o seguinte, ó, informe o espaço em metros. Beleza? E aí a gente pode dizer o seguinte, informe o tempo em segundos. Beleza? Ó, dá os 2 pontos aqui. Coloca aqui, ó, metros e aqui segundos. E aí a nossa velocidade aqui vai ser em metros por segundo. E eu posso incrementar mais alguma coisa aqui nesse escreva, né? O que a gente chama de concatenação. É juntar um texto com as variáveis. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu posso botar assim, ó, a velocidade foi de... Aí eu coloco uma vírgula e espaço. Olha, e não esqueça, eu tenho que colocar as aspas. Beleza? Ele tem que ficar vermelhinho assim, ó. A velocidade foi de, aqui eu vou dar um espaço. E aqui, ó, eu dou uma outra vírgula, né? Ele vai mostrar a velocidade, vai escrever a velocidade e vai escrever o resto do texto, que vem depois da vírgula. Se não colocar a vírgula, vai dar um erro, viu, pessoal? Então, m/s, metros por segundo. Beleza? Então, a gente pode dar um run, executar, rodar o algoritmo, e eu posso informar o espaço em metros, né? Vamos supor agora que ele 50. E agora tenho que informar o tempo. O tempo foi de 20, vamos supor que ele fez isso aqui em 17 segundos. Então ele vai mostrar, ó, a minha velocidade foi de 2,9 metros por segundo. Aproximadamente aí 3 metros por segundo, viu, pessoal? Percebe que aí não precisa. Percebe que aí que essa variável ela não podia ser inteira, né? Porque, ó, quando eu faço uma divisão, pode ser que essa divisão seja em números decimais. Beleza? Tenha números aí com vírgulas, ok? E aí ele mostra, ó, fim da execução do programa. Então esse aqui foi o nosso primeiro exercício, beleza? É um exercício bem simples, onde a gente aprendeu 2 comandos, ok? Não esqueça esses comandos, são os comandos de saída e o comando de entrada. E a gente aprendeu também na prática como é que a gente faz a atribuição de valores, né? Atribuir um valor a uma variável, beleza? E além disso a gente aprendeu o que mais? Como concatenar. Tá, agora eu vou ensinar vocês aqui como que salva esse algoritmo. Você não quer perder, né, esse algoritmo, você não quer perder, então você quer salvar. Eu venho aqui, ó, em arquivo, salvar como, né? Você salvar, e aí você escolhe onde você quer salvar. Cria uma pasta na área de trabalho, na biblioteca, onde você quiser, coloca o nome do teu algoritmo e vem salvar. Se você quiser abrir novamente esse algoritmo, vamos supor que eu apaguei, né, esse algoritmo aqui. Se você quiser abrir novamente, você pode vir em arquivo e abrir. Tá vendo? É bem intuitivo. E aí você procura, que ele tá perguntando, ele tá dizendo que
se eu desejo salvar é porque eu modifiquei alguma coisa, eu não vou salvar. Beleza? Aí você procura o teu algoritmo, ele está bem aqui, o nosso algoritmo está aqui, a velocidade média de uma partícula, e eu só vou abrir esse algoritmo, beleza? Quando eu abrir, ó, ele volta aqui no algoritmo tudo certinho. Ok? Então vamos para o nosso próximo exercício prático. Beleza, pessoal? Nosso segundo exercício é conversão de temperatura. A gente utiliza isso aí bastante termometria. Quando a gente está estudando lá no segundo ano, todo aquele assunto de calorimetria, termometria, dilatação térmica e blá blá blá. Não é verdade? Então, basicamente, o nosso objetivo é fazer uma conversão de temperatura de graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit, beleza? Então, o usuário vai dar um valor em graus Celsius, o valor de uma temperatura em graus Celsius, e o nosso programa vai converter essa temperatura e mostrar esta temperatura correspondente em Kelvin e em Fahrenheit. Aí, beleza, a gente tem aqui as formulazinhas, já deixei as formulazinhas prontas aqui. Então, vamos programar. Beleza, a gente já está aqui com o nosso Visual G aberto. A gente vai apagar esse algoritmo que a gente fez. E vamos começar novamente. A gente vai mudar o nome do algoritmo. Agora a gente vai colocar conversão de temperatura. Beleza? Não esqueça que se você salvar agora, ele vai salvar em cima daquele arquivo que você já havia salvo. Então, tem que salvar como esse novo algoritmo e colocar, conversão de temperatura, salvar. Beleza? Então, a gente vai começar o nosso programinha. A gente vai precisar de algumas variáveis, A gente vai precisar da variável graus Celsius, na verdade, e vai precisar de quem mais? Da Fahrenheit e Kelvin, na verdade. Então, eu vou colocar aqui um C para graus Celsius. A gente vai definir ela como um real. A gente vai precisar do F, que é em Fahrenheit, então a gente vai definir ela como real. E Kelvin, que a gente também vai definir ela como real. Beleza? Para a gente iniciar o nosso algoritmo, o que a gente precisa? A gente precisa novamente que ele informe a temperatura em graus Celsius. Na verdade, por quê? Porque o computador ele precisa conhecer essa temperatura para que ele possa fazer os cálculos. Na verdade? Então a gente vai iniciar de novo com o mesmo comando escreva, informe a temperatura em graus Celsius. Então, 2 pontos assim, beleza? Percebe que no outro algoritmo eu tinha colocado isso aqui em letra maiúscula, beleza? Mas quando a gente vai trabalhar com comando, não interessa se está maiúsculo ou minúsculo. Só precisa que ele esteja na sintaxe correta. Escreva, abre parênteses e fecha. Ok? Então aqui, ó, também pode colocar em letra maiúscula, ele também vai. E sim, importante que ele fique azul. Se ele tiver azul é porque a tua sintaxe está correta. É um comando que existe no Portugal. Tá, então escreva, ele serve como comando de saída só para mostrar isso aqui, na verdade. A gente precisa guardar esse valor em alguma variável. E que comando a gente usa para guardar um valor em uma variável? O comando leia. Então a gente tem um comando leia para poder guardar. Ele vai guardar onde esse valor? Logicamente na variável Celsius, Variável que eu chamei de C. Agora que ele já tem esse valor, ele vai fazer os cálculos, Ele vai pegar Kelvin, ele vai pegar Fahrenheit e fazer o cálculo. Como é que a gente atribui valor? Pode atribuir assim também, Menor que e o sinal de menos. Também pode fazer a atribuição de valores dessa forma, Ou pode fazer dessa forma aqui também, Vamos usar essa forma aqui que a gente não usou ainda, beleza? E agora a gente coloca o cálculo aqui na frente, Em Fahrenheit a gente sabe que é o quê? É pegar o valor em graus Celsius e somar mais 273,15. Beleza? Apesar que eu coloquei um vírgula aqui, Não pode, viu, galera? Em programação a gente usa o ponto. Exatamente isso. O vírgula não serve para isso, para separar casas decimais. O que vai servir é o ponto. Ok? Então, beleza, ele vai fazer esse cálculo aqui, salvar na variável else, e agora ele vai fazer o cálculo da temperatura em Kelvin. Ele vai fazer como? Fazer o cálculo, 9 vezes. Sempre tem que ter o vezes, e é isso que a gente usa, Em graus Celsius, dividido por 5, mais
32, ok? Percebe que tu pode até facilitar aqui, ó, tu pode deixar isso aqui entre parênteses, ok? E eu colocar isso aqui tudo entre parênteses também, né? Para que ele possa fazer isso daqui e depois somar. Sem os parênteses também ia ser a mesma coisa, beleza? Mas vamos deixar com os parênteses para ficar mais organizado. Tá, agora que ele fez o cálculo, eu preciso que ele faça o quê? Mostre essa temperatura respectiva, né? Como é que eu faço isso? Com o nosso comando escreva, ok? Que é o nosso comando de saída. Como é que eu faço isso? Aí eu coloco, ó, a temperatura em graus Temperatura em graus Fahrenheit é de... Coloco 2 pontos, ó. Percebe que ele ficou azul aqui, né? Por que ele ficou azul? Porque é alguma coisa que já existe na linguagem de Portugal. É um comando que já existe na linguagem de Portugal, assim como leia e escreva. E claro, a gente precisa botar o quê? As aspas, né? As aspas duplas. Sempre que a gente for fazer um texto, a gente tem que colocar ele em aspas duplas. Beleza? Aí, ó, fazer a concatenação aqui da nossa variável f. Né? Exatamente a variável que vai calcular o nosso grau em Fahrenheit. Depois a gente vai fazer o quê? Escreva, novamente, colocar as aspas, a temperatura em Kelvin é de... E a gente vai colocar o K. Tem percebe que tem que colocar o K depois das aspas, né? Então, as aspas, ela vem aqui, ó. K, pronto. Nosso algoritmo está feito. Agora a gente só precisa executar. Vem aqui, ó, run executar, rodar o algoritmo e ele vai pedir para informar a temperatura em graus Celsius. Eu quero, sei lá, 100 graus, né? É o ponto de ebulição da água. Ele vai dar um enter e ele vai mostrar, ó. Percebe que agora deu o quê? A temperatura em graus Fahrenheit é de tanto, a temperatura em Kelvin é de 212. Percebe que tá tudo junto, né? Tá todo bagunçado. Ele escreveu isso aqui de forma bagunçada. Então a gente precisa melhorar isso aqui. A gente tem que deixar isso aqui mais bonito aos olhos do usuário. Na verdade, como é que a gente faz isso? Basta que a gente incremente um L na frente do escreva. Pode ser maiúsculo, minúsculo, da forma que você quiser, só não pode ser com espaço. Quando a gente digita escreva L, ou como eu chamo, escreval, ele vai digitar o teu texto e vai pular uma linha, beleza? Ou seja, ele vai quebrar uma linha, beleza? Ele vai escrever o teu texto e quebrar uma linha. Quer ver, ó? Vamos executar agora, vamos rodar o algoritmo e eu vou informar a temperatura em graus Celsius. Eu quero 100 graus. Se eu der um enter, agora ele quebrou a linha, tá vendo? Ele escreveu o meu texto, quebrou a linha, ó. Quebrou a linha e escreveu o próximo texto. Então, a temperatura em graus Fahrenheit é de 373,15 e a temperatura em Kelvin é de 212. Beleza? Você colocar em uma calculadora aí online, também vai achar os mesmos resultados. Então, você tem agora um algoritmo que possa converter essa temperatura para você. Ok? E aí você ainda pode melhorar isso aqui, ó. Pode colocar aqui, ó, Fahrenheit. E você ainda pode melhorar isso aqui, ó, né? Aqui depois de Fahrenheit você pode colocar aquela bolinha e um F, né? Para deixar mais bonito. Graus Fahrenheit. E o Kelvin, logicamente, não tem o grau, né? Todo mundo sabe em física que o Kelvin não tem um grau, porque é uma escala absoluta. Então a gente só coloca o K aqui, ó, em aspas simples. Se a gente executar agora e pedir, sei lá, 0 graus agora, que é o ponto de fusão da água, né? Ó, o ponto onde ela passa do estado sólido para o líquido. E ele vai me dar aqui, ó, a temperatura em graus Fahrenheit é 273,15 graus Fahrenheit, tá vendo? E a temperatura em Kelvin é de 32 Kelvin. Fim da execução do programa. Então, beleza, a gente conseguiu construir o nosso segundo algoritmo, não é verdade? Então, agora a gente pode salvar e seguir para o nosso próximo exercício prático. Beleza? Não perca. Tá, agora o nosso próximo exercício, o terceiro e último exercício, ele consiste em converter agora valores de graus para radianos.
Tá, então eu mostrei aqui uma imagem, né, de como funciona o círculo trigonométrico, beleza? A gente sabe que o círculo trigonométrico ele vai até 360 graus e para cada valor de grau possui um respectivo ângulo em radiano, né? E aí eu deixei aqui a formulazinha já pronta, né, para a gente não perder muito tempo. A gente tem que o valor em radiano ele é igual a um valor em graus que multiplica π sobre 180. E a gente pode deduzir essa forma muito fácil, né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, 180 graus, né? A gente quer converter 180 graus para radiano, se a gente tiver 180 graus aqui, ele vai cortar, né, com o de baixo, vai cancelar com o de baixo, e vai ficar só o π. E basicamente está certo, né? 180 graus equivale a π radiano, ok? Então essa formulazinha é o que a gente vai usar na programação para a gente desenvolver o nosso código. Beleza, a gente já está aqui com o nosso programinha aberto, né, o nosso Visual G. Eu só vou apagar esse último algoritmo que a gente havia feito. Essas variáveis aqui também, que a gente não vai mais usá-las. E aí, não esqueçam do nome, né? A gente tem que mudar agora aqui, ó. Conversão de graus para radianos. Beleza? A gente vai salvar isso aqui, a gente tem que salvar como. Na verdade, já disse por quê. Tá aqui o nome dele e a gente vai salvar. A gente vai iniciar o nosso algoritmo começando pelas variáveis, logicamente. A gente vai precisar aí de uma variável em graus. Então a gente vai pegar aqui, ó, graus. Vou botar aqui, ó, graus. Ela é do tipo inteiro ou não? Ela é do tipo inteiro? Não, né, pessoal? A gente pode ter 3,5 graus também. Então ela é do tipo real. Tá, a gente também vai ter nossa variável rad, né? Que é o valor em radiano, também é do tipo real. Vou colocar aqui em letra maiúscula para ficar mais bonitinho aos olhos do programador. Beleza? Na hora de iniciar o programa, a gente precisa novamente de quê? Que ele informe esse valor em graus, na verdade. Como é que a gente vai fazer isso? Logicamente com o nosso comando escreva, que é o nosso comando de saída. Show de? Vamos colocar aqui, né? Informe o valor em graus. Beleza? Opa. Tá? Agora que ele já escreveu, né? Ele precisa guardar esse valor em alguma variável. Qual o comando que a gente usa? Comando leia. E aonde que ele vai gravar? Ele vai gravar em rad? Não, né? Não vai gravar o valor em graus numa variável que a gente chamou de radiano, né? Não há lógica aí nesse caso. Ele vai gravar em graus, beleza? Nessa variável. E agora? Agora é necessário que ele faça o cálculo para mostrar o valor em radiano, não é verdade? Então, ó, rad. Novamente eu vou usar o comando de atribuição, beleza? E agora o que a gente precisa? Precisa que ele faça o cálculo. Como que a gente faz isso? Graus vezes π. Percebe que agora a gente já tem um comando, né, existente no Portugal, que é o π. A gente já tem essa variável global, que é do próprio Portugal. Em algumas outras programações, possui também essas variáveis globais, essas constantes. Beleza? Dividido por 180, na verdade, 180. Então, agora que ele fez o cálculo, a gente precisa que ele mostre isso. Novamente, a gente usa o comando escreva. E a gente coloca o valor em radianos é de concatenação, é isso? Rad. Pronto, nosso algoritmo já está feito. Um programinha bem simples também. Agora a gente pode vir run executar. Vamos rodar o algoritmo. Forma valor em graus. O valor em graus será de... Vamos lá, vamos colocar 180 para ver se vai dar certo. 180 graus. Aí, ó, o valor em radianos é de 3,14. Show de? Ele me deu em radianos. Beleza? Que é o π, né? Logicamente. Vamos rodar de novo. Vamos colocar aqui 45 graus. 45 graus é 0,78 radiano, né? Aproximadamente.
Então, beleza, agora você tem um algoritmo que converta, né, em graus Celsius para radianos. Agora você pode aí brincar, né, com seu Visual G e fazer uma conversão agora de radianos para graus, não é verdade? Agora você pode brincar aí também fazendo outros tipos de algoritmo, como por exemplo, converter um número de Fahrenheit para graus Celsius ou de Kelvin para Celsius, beleza? Ou você pode aí fazer outros programas usando a física do MRUV, né, um movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Então eu sei que você é capaz de fazer isso. E qualquer dúvida aí, mande mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu vou estar disponível aí para responder qualquer pessoa. Beleza? Valeu, pessoal. Esse foi os nossos exercícios práticos. Não esqueçam de assistir os nossos próximos assuntos. Será muito bom. A gente vai aprender vários outros comandos. Se vocês já quiserem dar uma estudada, aí a gente vai usar o comando if. Aliás, if não, que é em inglês, né? A gente vai usar o comando se não, que são as condições. O comando de escolha, for, que é o para, beleza? Vários outros comandos aí que a gente vai usar na nossa programação. Esse foi bem simples, né? Os nossos algoritmos foi bem simples. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like e dizer como que tá essas aulas. Eu preciso bastante do feedback de vocês. Beleza? Valeu, pessoal!